Boa tarde a todos, aqui é Lucas de Aragão, da Arco Advice, sócio da Arco Advice, com mais uma live aqui exclusiva para clientes, dessa vez com o Diogo Macorde, secretário de Desestatização do Ministério da Economia. Uma semana quente, semana importante para a gente conversar com o Diogo. Agradeço muito a participação dele, a gente tem hoje aqui pesos pesados aí do mercado para ouvi-lo. A gente vai falar de vários temas, mas não tem como não falar principalmente do assunto quente da semana, a MP da Eletrobras. A gente viu aí algumas movimentações nos últimos dias, parecer ficando pronto. No final de semana, o mercado tendo acesso e vendo algumas mudanças, algumas condições impostas pelo relator Elmar, que acabaram deixando o mercado um pouco preocupado. Isso gerou aí uma tensão no mercado, obviamente as ações da empresa sofrendo um pouco aí com essa incerteza. Então, começando do começo, Diogo, muito obrigado, em primeiro lugar, pela sua participação. E eu queria saber como que você está vendo esse assunto, as principais diferenças entre o texto originalmente apresentado pelo governo na MP da Eletrobras e essa primeira versão do relatório apresentado pelo deputado Elmar Nascimento. Não é nenhum relatório formal, né? Ele não apresentou formalmente, então fica ali um espaço para negociação, já que que circulou foi um texto preliminar. Então, algumas considerações iniciais sobre esse momento que a MP da Eletrobras está vivendo nesse momento. Bom, Lucas, boa tarde. Obrigado aí pelo convite. Boa tarde a todos. Na semana passada, então, o relator apresentou ali uma versão preliminar do texto, né, do substitutivo que ele tinha feito. Eu acho que vocês tiveram acesso à parte do texto que ele soltou. Outra parte, acho que a essência também dava para ter visto no voto, em que pese o voto, no primeiro momento, ele estava muito vago, né? Então, a gente talvez tivesse só parte da informação do que vinha efetivamente lá no PLV. Então, o que veio de diferente, que você está perguntando, que para a gente foi complicado, tá? Tem alguns pontos que inviabilizavam, de fato, o projeto. Eu entendo a dificuldade do relator, às vezes ele recebe uma série de emendas com uma série de sugestões que, talvez quando lidas individualmente até façam sentido, mas quando colocadas no contexto do restante do texto, aquele negócio acaba inviabilizando o projeto, né? E aconteceram 3 casos desses, né? A gente teve a questão da ANEEL. Então, a possibilidade da ANEEL pegar parte da energia de algum agente, não só a Eletrobras, mas de qualquer agente do setor elétrico que ela entendesse que tem uma grande participação de mercado, pegasse parte dessa energia e vendesse compulsoriamente para o ambiente de contratação regulado, e a gente não sabe a que preço, quais seriam as condições de leilão que ela faria isso, mas isso é uma intervenção absolutamente absurda na economia, né? Então, de novo, a gente não está falando só de Eletrobras, ela poderia, no limite, fazer isso com qualquer comercializadora, qualquer agente que ela achasse que tivesse uma participação grande no ACL, e abriria um precedente perigosíssimo para qualquer outro setor, né? Imagina se o governo agora acha que você está vendendo, tem uma concentração muito grande no mercado de pãozinho francês, então estou pegando aqui 30% da sua produção para vender compulsoriamente um ambiente regulado de pãozinho francês. É o menor cabimento um negócio desse, né? Então, esse é um ponto impossível a gente seguir, até porque isso inviabiliza o nosso cálculo do VPL da operação, então não tem operação. Se não tem VPL, não tem operação. Então, isso mata, não dá. Um segundo ponto, acho que isso saiu ali até no material de vocês, né? É a questão do ativo regulatório. Então, vocês vão lembrar que a Eletrobras, quando renovou a concessão lá em 2012, e lembrando o absurdo que foi aquela renovação pela MP 579, porque o governo usou o seu poder de controlador para, em prejuízo do interesse do minoritário, aceitar uma renovação que não tinha pé nem cabeça, né? E eis que agora aparece uma situação onde a Assembleia de Acionistas teria que aceitar abrir mão do ativo regulatório. O que é isso? Aqueles investimentos ainda não amortizados, que caberiam indenização por parte do governo, né? Então, a Eletrobras teria que abrir mão desse valor em benefício dessa nova empresa que receberia Itaipu e Eletronuclear. Seria uma transferência direta de ativos,
né? E que, obviamente, não tem como. A gente está falando, talvez, de alguma coisa em torno de 40 bilhões de reais numa empresa que tem um patrimônio líquido de 70. Então, assim, não faz sentido, né? Obviamente, essa Assembleia de Acionistas jamais chegaria nessa decisão e, por consequência, também não teria privatização. Então, isso também mata, né? Em terceiro ponto, dos compulsórios, né? Então, tinha ali hoje a Eletrobras tem alguma coisa de 18 bilhões de reais provisionado para os compulsórios, né? Eles tinham ali uma tentativa de fazer um acordo, né? Não cravava um valor, mas aparentemente seria um valor bastante acima desse valor atualmente provisionado, e que, além de tudo, seria convertido em ação num valor de ação 5 dias anterior à publicação da medida provisória, que era R$ 29, né? Sexta-feira estava R$ 40. Então, além disso, você tinha ali um custo grande por trás, e isso também acabaria comprometendo a operação. Porque você imagina, a gente está falando de uma capitalização de 25 bi, e a gente teria que colocar mais, sei lá, em ordem de grandeza, mais igual valor no mercado também em ações, só que em ações subprecificadas, né? Então, isso ia gerar um bolo miserável ali e também acabar inviabilizando a operação. Então, esses 3 pontos, né, eles são bastante problemáticos. Então, a gente ainda tivemos uma reunião com o relator hoje de manhã, né? A gente colocou novamente esses pontos para ele de preocupação, e a ideia é que ele apresente o relatório final hoje até o final da tarde, para que a gente possa votar realmente um texto que seja razoável, né? Amanhã. Lembrando que o relatório tem que ser sempre protocolado com 24 horas de antecedência à votação, né? E aqui é importante colocar, Lucas, que não importa se o texto vai ser ou não vai ser aprovado. Se ele vier com esses 3 pontos, simplesmente não tem operação. Mesmo que ele seja aprovado, não tem operação, é inviável, como eu comentei agora há pouco. Então, isso mata. E aí ali dentro tem vários outros pontos que precisam ser ajustados, talvez tenha havido uma confusão em termos de redação, toda aquela contratação de 6 GB de térmica, 2 GB de PCH, tudo pendurado nessa nova empresa que absorveria Itaipu e Eletronuclear. Sendo que essa nova empresa, lembra que Itaipu, a rigor, ela não tem nem lucro, né? A construção da tarifa de Itaipu é pelo custo, considerando que não existe lucro residual. Então, a partir do momento que você cria uma empresa nova, uma empresa pública nova, que não tem receita, mas tem um monte de custo, né, já na largada, ela já nasce como estatal dependente. Uma estatal dependente, ela é custeada... É isso, ela é custeada com recurso do Tesouro, então tem que ter dotação orçamentária. Quanto que isso vai custar? Vai custar 20 bilhões por ano. Tudo bem, cadê esses 20 bilhões? Está no orçamento? Se não está no orçamento, você é obrigado a vetar isso depois. E se você coloca isso dentro de um artigo ou de um inciso que é importante, aí no final a gente tem que vetar um artigo, a gente é obrigado pela Lei de Responsabilidade Fiscal a vetar um artigo que é importante para o projeto, que sem ele não viabiliza, mas porque ele fere de alguma maneira a Lei de Responsabilidade Fiscal e a gente é obrigado a pedir veto. Então, assim, existe ainda uma sensibilidade muito grande para essa versão preliminar, porque ela, na construção final da obra, inviabiliza a privatização. Um ponto, inclusive, que gerou hoje pela manhã, fazendo calls com clientes, inclusive de fora do Brasil, um ponto que levantou algumas questões, dúvidas quanto à segurança jurídica, questão daqueles empréstimos compulsórios, né, dos créditos compulsórios, que permitiriam ali quem é detentor e sem dar ali um limite do valor, porque ainda está transitando, né, não está transitado em julgado, então esse valor pode ser maior, eventualmente, lá na frente, desses empréstimos compulsórios, que desde os anos bolinha estão sendo discutidos na Justiça. E tem um texto, uma parte ali no artigo 3, eu não lembro qual é exatamente o ponto no artigo 3, que fala que, eventualmente, quem ganhar esse crédito pode compensar através de ações da Eletrobras no preço ali durante a apresentação da MP. Se eu não me engano, foi dia 23 de fevereiro. Acho que o texto diz: no menor valor da ação até 5 dias antes da apresentação da MP, que é dia 23 de fevereiro. Eu fui dar uma olhada, aquele valor, o menor valor entre aqueles 5, 6 dias, acho que era de R$ 29,30, R$ 29,40. Digamos que passe a privatização, enfim, a ação tende a crescer, obviamente, saindo um pouco do Estado, ficando mais leve. Isso gera uma insegurança jurídica grande, né? Saber que tem um valor que não se sabe qual é, que pode diluir eventuais
detentores da ação num preço muito abaixo do valor que vai estar a ação daqui a um tempo, caso venha a ser privatizado, né? É isso, porque olha só o imbróglio, né? O relator defendeu esse ponto, dizendo que ele estava colocando um deságio. Não, mas eu estou ajudando a empresa, estou colocando um deságio, né? Só que a questão é o seguinte: se está ajudando a empresa, está prejudicando quem? O credor? A gente não pode prejudicar o credor, né? Se você tem uma situação e, por força de lei, uma discussão judicial, vem uma lei e fala: não, você já transitou em julgado, mas só vou te pagar 30%. Isso não existe, né? Então, a gente não pode prejudicar o credor. É o quê? É para prejudicar a empresa? Não, não, também não prejudica a empresa. Bom, então, se não prejudica nem a empresa nem o credor, não precisa de nada. Não precisa ter nada em lei, né? O que é transitado em julgado paga-se e acabou, né? É uma discussão na justiça entre duas partes. Então, é isso que tem que ir. E a partir do momento que você coloca, né, que a condição de pagamento é uma ação que hoje está 40%, na data que ele está cravando estava 29%, então só aí já tem um prêmio de 30%. Sabe-se Deus quanto é que estará a ação no dia da privatização, imagina, no dia da operação, né? Quanto que vai estar a ação. Então, no final é isso, o pessoal vai ser diluído, então não existe esse deságio que está colocando ali, ou esse, né, esse haircut de ali de 70%, a partir do momento que você paga com uma ação que também está subvalorizada, você tem depois já recupera todo esse valor. Então, é um problema enorme que não adianta, não é por aí que a gente resolve isso, né? Tem um ponto também, até sendo lembrado aqui para um cliente, que ele pede para comentar essa mudança de utilizar recurso da RBSE para térmicas. Inclusive, saiu no valor hoje, a partir do texto ali do artigo 3º que nós mandamos aos clientes. Pode comentar um pouquinho disso, Diogo? Não, porque ali, naquela construção, o que ele está fazendo? Pendurando toda essa obrigação de pagamento das térmicas e das PCHs, da prorrogação do Proinfa, nessa NILCO aí que está sendo criada, né? que absorveria Itaipu Eletronuclear. E como você precisa de fonte, foi o que eu comentei agora há pouco, da onde viria esse dinheiro? Talvez alguém tenha achado que uma boa fonte seria buscar esses ativos regulatórios lá da Eletrobras, para custear isso, né? Pega esses 40 bi, né? Só que não dá para fazer isso, né? Esses 40 bi são da Eletrobras, o governo tem 60 e poucos %, né, desse valor enquanto acionista, né? Mas o dinheiro, no final das contas, é um crédito da Eletrobras. Então, eu não posso pegar daqui e passar para o outro lado arbitrariamente como condição para privatização, entendeu? Exato. E a gente tem aí pouco mais de um mês, né, até a MP caducar. Muito cliente tem me perguntado quanto tempo precisa chegar no Senado, se tem tempo, se muda no Senado tem que voltar na Câmara. Tenho respondido, eu queria também ver a sua visão, o seguinte: primeiro, que tem tempo. O ideal é que fosse aprovado essa semana, na minha visão, visão da Arco, também não é uma catástrofe ficar para a semana que vem, com essa semana sendo alinhando em alguns pontos. Claro, o ideal é essa semana. Lembrando que o texto foi construído de modo político, né? Não foi um envio de uma medida provisória surpresa para o Congresso, sem que esse assunto tivesse sido debatido antes. Não é um tema novo. A gente está com esse tema, foi discutido num modelo bem diferente no Temer, tinha um PL dentro do Congresso que o governo tentou avançar no ano passado, não foi muito para frente. Lembrando que no próprio Senado, uma das lideranças mais relevantes em relação ao assunto, que é o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, ele teve inúmeras conversas, tanto com o Ministério da Economia quanto com o Ministério de Minas e Energia sobre o tema, né? Então, não é um texto que chegou sem uma construção política no parlamento. Ele chega já contemplando e entendendo algumas das variáveis que o mundo político gostaria de ver num desenho de privatização da Eletrobras. Você percebe que o tempo que a gente tem até o dia 22 de junho é suficiente, que o Senado está bem alinhado com o que foi proposto, tanto na MP original quanto em eventuais mudanças? Como é que você está vendo essa construção política daqui até o dia 22 de junho, quando a MP, data limite para a MP ser aprovada? Não, acho que tudo depende do texto que vai ser protocolado hoje, né? Toda essa negociação que você colocou, ela foi feita considerando, por exemplo, que os recursos de investimento da região norte iriam para
a modernização do parque gerador. A partir do momento que se propõe que metade desses recursos vá para a navegação do Rio Madeira, por exemplo, será que o Senado vai enxergar isso com bons olhos ou não? Então, e se ele achar que não, tem que voltar ao texto original, ele vai mudar. E se mudar, tem que voltar para a Câmara. E aí, será que 3 semanas é suficiente para voltar ainda, para passar pelo Senado, ter um novo texto e voltar para a Câmara e ser aprovado? Né? Então, é isso que você falou, a gente está trabalhando para que seja votado amanhã. É importante que seja votado amanhã. Agora, votado o quê? Né? Não adianta aprovar qualquer coisa, tem que votar e aprovar um texto que faça sentido, que seja um ganha-ganha, porque realmente, da maneira como está, a operação não existe e significa que o texto cai e, no final das contas, todo mundo perde. Né? É óbvio que a gente está aqui no meio do furacão, né? Como a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar. Para você parece, eu imagino que seja 9 da manhã, né? O dia mal começou, ainda vai longe. Mas você disse aqui nas suas considerações iniciais, na primeira pergunta, que já teve uma conversa com o relator depois desse texto e tudo mais. Claro que, como eu disse, a gente está no meio do olho do furacão, no mundo da negociação, obviamente, não se mostra todas as cartas, mas se você puder comentar, e se não puder, obviamente, a gente entende, como que foi a recepção do relator a esses temas, como você viu a recepção de outros atores políticos, a recepção do próprio Palácio, que, através da sua Secretaria de Governo, da Segovia, ali pela ministra Flávia Arruda, tem um papel importante de trabalhar nessa articulação para que o texto passe pelo plenário da Câmara, passe pelo plenário do Senado. Como você viu esses atores reagindo a esse momento que a gente está? Tanto do que você deve ter falado ao Elmar, que são os pontos que possivelmente inviabilizariam, e a parceria da Segovia em trabalhar nesses pontos que vocês consideram cruciais. Olha, não tem como alguém ser contra esses argumentos que eu estou colocando agora. Tá? Então, a gente mostra por A mais B que isso mata o projeto. Olha, não adianta você querer atravessar a Avenida Brasil cheio de caminhão carregado, você vai ser atropelado. Não adianta. Ninguém pode ser contra isso. Né? Agora, a gente entende que existem outras construções políticas, né, que alguns pontos precisam ser equacionados. Então, quando é que a gente vai ter a segurança de que realmente tudo está resolvido, pacificado e que o texto final faz sentido? Porque, veja, não adianta você tirar uma parte que hoje é uma problemática e colocar outra coisa que pode ser, que talvez tenha feito parte dessa construção política para tirar aquilo e botar outra coisa que seja pior. Né? Então, o que precisa ver é o texto final, para ver se o texto final faz sentido. Né? De novo, como que funciona esse processo legislativo? Né? Vêm, às vezes, emendas que isoladamente parecem que fazem sentido. Então, o problema é que quando elas são colocadas em algo tão complexo que mistura mercados de capitais com o setor elétrico, às vezes ela fica totalmente deslocada e acaba, de alguma forma, inviabilizando o todo. Então, a gente só vai ter a segurança realmente quando chegar o relatório final, né, para ter esse conforto de que o todo faz sentido. Estava no mudo aqui, problemas da modernidade. Bom, a gente agora tem que esperar esse assunto, né? O Omar deve, como o Diogo disse, apresentar o seu texto que não foi apresentado, né, formalmente. Isso por si só já mostra ali que é um texto que está sob negociação, né? Porque se fosse um texto definido, batido, com amplo apoio ali dos líderes, o texto já teria sido formalmente apresentado. O fato de ser uma versão preliminar mostra que tem espaço ali, obviamente, para eventuais negociações e, como o Diogo mostrou, o Ministério da Economia está em conversas ali com o relator Elmar Nascimento. Agora, saindo um pouco do assunto Eletrobras, porque não é o único assunto dentro de uma secretaria que tem diversos projetos, falar um pouquinho sobre os Correios. Como é que vocês têm visto aí o clima? O Arthur Lira deu uma acelerada ali, pautando a urgência.
Tem avançado os estudos para definir um modelo de privatização? Qual que é o modelo que vocês defendem dentro do Ministério da Economia? Seria, eventualmente, uma divisão em blocos? Como que você está vendo aí a situação da privatização dos Correios, tanto no âmbito político quanto no modelo aí que vocês defendem no Ministério da Economia? Acho que a votação da urgência foi emblemática, foi importantíssima. Então, com isso, a gente consegue, entre aspas, né, furar a fila ali do trâmite legislativo, então não precisa passar pelas comissões, vai direto ao plenário. O relator ele tem sido bastante parceiro, então, para quem acompanhou até as entrevistas que eu fiz com o relator na sexta-feira passada, né, ele se mostrou bastante comprometido com o texto. Só que ainda, com texto não, com projeto, né? A gente ainda não tem texto. Então, o que ele disse é que a equipe de consultores da Câmara que tem trabalhado em apoio a ele deve terminar essa primeira versão entre essa semana e a semana que vem, né, para que a gente possa iniciar efetivamente as negociações. Então, esse é o estágio atual. Tá? Lembrando que a gente precisa aprovar o PL dos Correios até julho, até o final do mês de julho. Não tem uma data, porque não é uma medida provisória, então ele não caduca, mas a gente precisa aprovar até o final de julho para que a gente tenha tempo hábil realmente de publicar o edital ainda esse ano, fora de um ano político, para ter a licitação no iníciozinho do ano que vem. Diogo, Aí o modelo, perdão, Lucas, eu não respondi do modelo, né? O modelo, a primeira etapa do estudo já está pronta. A gente contratou, né, começou o estudo no final do ano passado, então a gente conseguiu avançar na primeira etapa e a gente já concluiu que o melhor modelo vai ser a venda completa dos Correios, né, num regime de concessão. Então, o vencedor leva a empresa inteira, né, associado a um contrato de concessão que vai ser regulado pela Anatel. Corrija-me se eu estiver enganado, Diogo, mas o projeto enviado ao Congresso Nacional define que ainda deveria ter um serviço gerado pelo governo federal para garantir a prestação de serviço a todos. Tem isso, não tem? Não, na verdade, o que o PL traz ele elenca uma série de possibilidades, tá? Certo. Porque a Constituição fala que compete à União garantir um serviço postal, ponto. O que esse projeto de lei faz é dizer o como, o que é o serviço postal, o que é a universalização, né? Então ele fala, olha, o governo pode prestar de diferentes formas, pode prestar via empresa pública, pode prestar via empresa de capital misto, ou pode prestar via concessão. E é o caminho que a gente está indo. Então, é uma privatização da empresa, mas vinculado a um contrato de concessão. Então, esse é o caminho que foi escolhido. Entendi. Mudando de assunto novamente, né, um assunto que eu percebo aí um apetite e um interesse enorme do mercado, principalmente do estrangeiro. Eu vejo muita pergunta aqui na Arco de Fundos de fora, quanto à questão do saneamento, né? E falta aí uma publicação do decreto final, de uma regulamentação aí do marco. Eu sei que isso está sendo conversado tanto no Ministério quanto na Agência Nacional da ANA de Águas, ali, que trata do tema. O que você vê aí de possibilidades de regulamentação do saneamento depois de um enorme sucesso nesses últimos meses de alguns leilões? Alagoas, se eu não me engano, teve um leilão muito bem sucedido, que inclusive ajudou a manter aquela novela do veto do saneamento, que demorou muito para ser votado, muita gente apostando ali numa derrubada. Nós aqui na Arco, felizmente, o Cristiano Noronha, nosso chefe da análise política, voz solitária, dizendo que o veto ia ser mantido. E um dos motivos que a gente percebeu ali, conversando com os líderes, era que o sucesso de Alagoas foi tão absoluto que não tinha por que voltar num modelo que tinha dado tão certo em Alagoas. E aí também teve a questão da SEDAI depois do veto ser mantido. Mas o que você vê aí que pode ter de novidade ou o que esperar quanto a timing de regulamentação do setor de saneamento? O texto do decreto já está no Palácio, tá? Então, já há acordo aqui entre o Ministério da Economia e o Ministério do Desenvolvimento Regional, e o texto final já está no Palácio. Então, agora é apenas trâmites burocráticos para a publicação do decreto. E o que ele vai trazer nada mais do que a própria lei já definiu, né?
Então, a lei fala o seguinte, olha, a empresa tem que provar que tem bala na agulha para universalizar o serviço até 2033. Então, no combinado desses investimentos, tem que somar aqueles famosos 700 bilhões, né, ou 500, se você desconsiderar a depreciação ali até 2033. Então, você tem esse dinheiro? Então, Lucas, você tem aqui a concessão, né, ou um contrato nos municípios A, B e C. Isso vai te custar 5 bi para universalizar. Você tem capacidade, né, de buscar 5 bi no mercado? Não. Você tem 5 bi no bolso? Não. Então, você não consegue ficar com essa concessão, né? Então, esse decreto é um decreto um pouco complexo, porque isso, quando a gente fala, parece simples, mas quando você vai para o mundo real, não é. Você tem vários tipos de contrato, a gente tentou tomar muito cuidado para garantir a questão das regiões metropolitanas, né? Lembrando que as, entre aspas, joias da coroa dessas empresas estaduais são as regiões metropolitanas. Então, a gente tem que salvar essas regiões ali dentro, dando para os municípios de interesse comum a oportunidade de entrar nessas prestações regionalizadas. E aí você tem que considerar diferentes possibilidades. O Estado tem já a prestação regionalizada definida por lei complementar estadual, sim ou não? Né? Não, ele não tem. Então, tem que usar a do governo federal. Tem já a determinação de quais são essas áreas do governo federal? Não tem. Então, isso acaba virando um algoritmo um pouco complexo, porque você tem que prever, né, as diferentes realidades das diferentes empresas dos diferentes municípios no Brasil todo. Regras de transição, né? Então, tudo isso tem que ser previsto, está sendo previsto, eu acho que o decreto ficou muito bom, né? E em breve a gente vai finalmente poder colocar para rodar essa última etapa, lembrando que as empresas estaduais têm até março do ano que vem, né, para comprovar essa capacidade financeira. Então, o prazo é curto, mas da maneira como a gente construiu, a gente acredita que seja perfeitamente factível, tá? E é isso que está faltando para, no final, a gente ter aí, sim, uma explosão no bom sentido, né? Uma explosão de investimentos e de leilões entre 2022 e 2023 no saneamento básico. O sucesso da SEDAI mostrou esse apetite aí do investidor, inclusive com participação de fundos estrangeiros. Mostrou. E o governador que realmente perceber isso, Lucas, já se antecipa, né? Olha o Rio Grande do Sul. Né? Ele não vai esperar março de 22, ele já botou o IPO dele para o final desse ano. Então, quem perceber essa movimentação vai conseguir se antecipar para conseguir ter um prêmio maior de algum eventual investidor internacional que quer montar uma operação no Brasil, né? Então, as privatizações vão ter um prêmio de controle bastante interessante. Eu acredito que vai ser um movimento legal. O que chama mais atenção é o processo da privatização da SEDAI foi politicamente uma confusão, né? Eu tive que explicar todo dia assim, o que estava acontecendo na Alerj, aí a decisão no TJ do Rio, decisão no STF, qual que valia, mas se o TJ falar uma coisa, o STF... Eu passei mais tempo conversando com o advogado do que fazendo análise política ali da questão da SEDAI, que gerou uma insegurança jurídica imensa. E ainda assim, o sucesso que foi com a participação dos estrangeiros, né? Mas por isso que é importante ter realmente o conhecimento ali do processo inteiro, né? Porque quando a Alerj, né, publicou aquele decreto que gerou uma comoção, e assim, ela nunca teve autoridade para falar sobre esse processo, né, de concessão. Se ela tivesse, a nossa vida seria bem mais fácil desde o início, né? Porque o grande problema do saneamento básico é que a titularidade é municipal. Então, quando o pessoal vinha, mas a Alerj publicou isso, eu falei, e daí? Não, mas e daí que ferrou o negócio todo? Não ferrou nada. Eu não posso vender o apartamento do Lucas. O apartamento do Lucas é do Lucas. Então, eles nunca tiveram autoridade para legislar sobre concessões de saneamento básico, né? Então, quem acompanha, quem realmente mergulhou ali no projeto, sabia que isso seria totalmente inócuo. Então, foi levado até o fim, porque é complexo, mas por isso que o novo marco trouxe inovações tão importantes, porque no caso de regiões metropolitanas, você até tem uma titularidade que é exercida de maneira combinada entre os municípios e o Estado,
onde o Estado nunca pode ter mais do que 50%, né? Mas ele não é o titular continua sendo o município. Essa titularidade é que é exercida por meio de um colegiado interfederativo. Então, existem ali algo. É claro que, como é tudo muito novo, ainda vai demorar algum tempo para que esses conceitos se sedimentem aí na cabeça de todo mundo, mas eu acho que o que a gente tem hoje é um framework bastante estável, bastante robusto, para que, passado esse primeiro caso de SEDA e aprendida essa lição, na próxima também vão ter outros casos que vão surgir, mas, da mesma maneira que a gente fez esse algoritmo, né, para o decreto, né, sempre que, lá atrás, quando a gente fez o marco de saneamento, a gente fez todo um fluxo, eu coloquei, porra, né, acontece tal coisa, sim ou não, sobe e desce, então tem todo o algoritmo definido, então tudo tem algo que faça sentido por trás. Tá? Nada a gente não deixa nenhuma brecha aberta, então tudo faz sentido. Um assunto importantíssimo, durante muito tempo esquecido, né? Inacreditável que a gente tem aí, ainda hoje, algumas capitais de estado aí no norte, no nordeste. No norte, acho que Rio Branco tem uma taxa absurda, né, da população sem acesso à água limpa, a esgoto. É um tema que ficou muito tempo adormecido aí na pauta ambientalista, né? Um tema que além de ser ter uma capacidade enorme de gerar emprego, é uma questão de saúde básica, ali, de direitos básicos, né? É isso. E Diogo, um outro tema que eu queria falar com você é sobre os marcos regulatórios. A gente teve avanços em marcos regulatórios nesse último ano e pouco. A gente viu aí lei do gás sendo aprovada de forma definitiva na Câmara e no Senado. A gente viu, que mais? A gente viu saneamento. O governo Temer teve avanços em alguns marcos regulatórios também. O próprio saneamento começou como MP do governo Temer, que caducou ali no início do governo Bolsonaro, que envia logo depois um PL sobre o tema. Mas a gente também tem aí alguns que são muito importantes e que estão um pouco parados no Senado. Eu lembro de uma entrevista que você deu, acho que bem no início do seu trabalho. Eu não sei se você já estava na Secretaria de Desestatização, eu acho que não, acho que foi antes da sua nomeação, mas quando você ainda já estava no Ministério, onde você falava do marco das ferrovias, né, da importância do marco das ferrovias, do potencial do Brasil em relação à malha ferroviária. Então, eu queria que você desse um pouco da sua opinião sobre esses dois marcos aí da cabotagem, BR do Mar, e também das ferrovias. Claro que são assuntos que conversam com a sua pasta, também tem ali um pouco do dedo do Carlos da Costa na Secretaria de Produtividade, do Tarcísio, do Ministério da Economia como um todo, mas você sempre falou muito desses marcos. Eu lembro de uma entrevista que você falou muito das ferrovias. Como você vê o ambiente político para esses dois? Recentemente foi retirada a urgência da BR do Mar, da cabotagem no Senado Federal, mas é porque não tinha acordo, então não tinha por que ficar ali trancando pauta sem motivo, né? Então é melhor tirar a urgência, desenhar um acordo, voltar à urgência. Como você vê esses dois temas? Vamos lá. Então, de ferrovia, a gente acha a lógica de ferrovia é a mesma lógica que tem o novo marco de telecom, que é a mesma lógica do novo marco do gás, tá? É transformar tudo em autorização, acabar com aquela tara do Estado central planejador soviético, né? E deixar que realmente o setor, né, a partir do momento que identifique oportunidade de investimento, possa investir livremente. Então, essa é a lógica, né? Então, no caso do gás, né, a gente tinha um impedimento na lei anterior, não lembro agora se é 2007 ou 2009, né, mas que exigia que o governo fizesse leilões para a licitação de gasodutos, e aí só ganharia quem oferecesse o menor preço, né? Naquela lógica intervencionista. Mas o fato é que isso exige que o governo faça estudos, desenvolva projetos e licite, algo que nunca aconteceu. Então, agora, isso não existe mais. Se você quiser investir por sua conta e risco, você faz o que você quiser em gasoduto. É a mesma lógica das ferrovias. Apesar da gente chamar de short lines, né, copiando o modelo americano, mas, na verdade, isso valeria, no limite, para qualquer extensão, né? Para qualquer extensão de ferrovia. Então,
Se você identifica uma oportunidade, você é bem-vindo a investir, né? Eu lembro que, na época, a gente tinha calculado em alguma coisa em torno de 50 bi de CAPEX, que poderiam ter uma viabilidade já interessante para largar num primeiro momento com isso, tá? Mas os benefícios eles são muito superiores ao CAPEX. A mesma lógica do gás. A grande vantagem da liberalização do setor de gás não é sair construindo gasoduto por aí, né? Você construir gasoduto onde faz sentido e viabilizar investimento na indústria, né? Que vai ter acesso a um insumo mais barato. Esse é o investimento que a gente está buscando, não é a construção de gasoduto, né? Então, é a mesma lógica da ferrovia. Então, só que como que é a nossa malha? Né? A gente não tem malha no Brasil ferroviária, né? O que a gente tem são ramais, né? Sistemas radiais que vão e voltam. Então, é basicamente linhas ligando o leste ao oeste, tá? Algumas poucas do norte e sul, basicamente no litoral, né, e a Norte-Sul, cujo tramo central foi licitado em 2019. Então, você não tem aquela malha, né, como você tem nos Estados Unidos, né, tão densa, né, e nunca terá. Até porque no Brasil você tem 61% do território brasileiro que tem algum tipo de impedimento de construção, ou seja, quase 2/3 do território, ou é reserva florestal, ou é reserva indígena, ou é área de proteção. Então você não pode ter, né? Ou você vai ter que fazer aquela linha que vai, sobe, desce, puxa. Então não dá. Então, aí vem a importância da cabotagem. Então, você tem aquelas linhas férreas ligando o leste ao oeste, mas aí você chega até a costa, e aí a cabotagem pode fazer esse trabalho, até porque as cidades mais populosas do Brasil são no litoral, você consegue ter toda essa facilidade de cabotagem. Então, essa é a lógica e essa é a importância desses projetos. Tá? Para a redução do custo logístico brasileiro, que hoje é 60% superior ao custo logístico americano. Então, a gente tem que baixar isso com urgência. E do ponto de vista político, você vê esses marcos com recheio para passar? Eu vejo a BR do Mar mais madura, mas o marco das ferrovias ficou relativamente parado aí, né, nesses últimos meses. Você vê com possibilidade dele avançar, dele acordar novamente. BR do Mar eu tô mais confiante. Eu vejo o BR do Mar um desenho que nos próximos 30, 40 dias vejo com boas chances de avançar. O mercado ficou muito preocupado com a retirada da urgência ali, mas eu acho que foi uma retirada tática, normal, até para dar tempo de se construir um acordo. Urgência tranca pauta, então não tinha por que ficar antagonizando o Congresso sem acordo feito. Mas o marco das ferrovias eu vejo, ainda não identifiquei tanto uma tentativa agressiva ali do governo, da ala política do governo, de avançar o assunto. É a percepção que você tem também? Eu confesso que eu não estou acompanhando, tá, Lucas? Desde que eu mudei de secretaria, esse é um tema que ficava muito mais na minha secretaria antiga, que eram marcos regulatórios e legais, né? Hoje eu não tenho mais isso no radar. Agora, a relatoria do PLS 261, que é esse de ferrovia, era do senador Jean Paul Prats, que é do PT, da oposição, num tema que havia, na sua imensa maioria, convergência. Então, eu acho que vai ter acordo político para isso. Tá? Tinham outras prioridades aí que talvez tenham entrado na frente, mas esse é um marco importantíssimo e eu sei que é uma das prioridades do ministro Tarcísio. Né? Então, eu acho que vale um otimismo aí. Pois é, e inclusive eu falei com o Tarcísio lá enfim, algum evento. Ele disse que estava tendo um diálogo, funcionava ali com o Jean Paul Prats do PT. Inclusive o Jean Paul Prats chegou a anunciar ali algumas vezes, acho que até coloquei aqui no Google agora, Jean Paul Prats Ferrovia, porque eu lembro da notícia, eu não lembro da data. Aí, novembro de 2020, ele diz: o novo marco regulatório, o senador Jean Paul Prats anuncia em sua conta no Twitter que já existe um acordo com a base governista, e em fevereiro desse ano ele fala novamente que acredita que vai ser votado em breve. Em março fala novamente que acha que deve votar a pauta, mas aí desde março o assunto é mais quieto. Então tem que esperar de fato esse assunto aquecer um pouco. E o outro tema que eu queria te perguntar, Diogo, tirando Eletrobras e Correios, que são duas privatizações ali top of the shelf, né? Que todo mundo olha, todo mundo aponta, todo mundo tem opinião, todo mundo tem
uma visão diferente? Acho que vai, acho que não vai, é muito importante, não sei o quê. O que você vê aí que não está... Lembrando que desestatização não é só privatização, né? Existe muita coisa que dá para fazer que não necessariamente seja privatização de empresa. A diminuição do Estado, a desestatização do Estado passa por outras maneiras do que simplesmente privatizar uma empresa. Não é a Secretaria de Privatização, é a Secretaria de Desestatização. Então, o que você vê aí que não está tanto no radar da imprensa, do mercado, como Eletrobras, Correios, própria SEDAI, lá no Rio de Janeiro, que é da questão regional ali do Estado do Rio, dentro da sua secretaria, que pode avançar nessa janela aí que a gente tem um pouco mais de um ano e pouquinho, até o Brasil entrar em modo eleição? Olha, dentro da agenda de desinvestimentos, né, que a gente já bateu mais de 200 bi de janeiro de 19 até hoje, e aí estão ações, né, participações minoritárias do BNDES, tem ativos que estavam diretamente no balanço do Tesouro, como é o caso das debêntures da Vale, você teve algumas privatizações indiretas, né, BR Distribuidora, TAG, mas eu acho interessante ficar atento no movimento da venda das refinarias da Petro, né? Então, tem aquele acordo com o CAD. A Petro tem hoje 98% de market share de refino, e o acordo é chegar a 50%. A primeira refinaria, que foi a Landulfo Alves, da Bahia, teve agora, semana passada, o ok final do TCU, finalmente, né? Então, ela é 8% do refino. Então, agora a Petrobras tem 90%, né? E ainda vai reduzir mais 40%. Então, a gente tem algumas operações bem interessantes e isso é absolutamente revolucionário para o mercado de combustíveis no Brasil, né? Porque hoje a gente ainda tem aquele problema, a Petrobras está reajustando o preço do óleo diesel nas refinarias. Não tem mais isso, né? A partir do momento que você não tem mais o monopólio daquilo, o fato dela reajustar não significa que o outro concorrente também vai reajustar, cada um vai ter o seu time. Fora a potencial expansão que você vai ter ou importação, né? Lembrando que lá em 2014, né, o Brasil chegou a ter uma demanda por refinados 30% superior à capacidade de refino no Brasil. Refinados não, derivados, né? 30% superior à capacidade de refino no Brasil. Depois, com a crise, a demanda mergulhou, né? E lembrando que naquela prática de preços predatórios, aquela política maluca da Petrobras, ela importava derivado e vendia abaixo do preço de custo aqui dentro. Então, ela ainda por cima matou os importadores de combustível, né? Agora, sem essa política, e com uma concorrência maior, e com a retomada da economia, das duas uma, né? Ou os novos agentes privados vão investir mais em expansão dessas refinarias que eles compraram, e aí com isso você vai ter uma redução ainda maior da participação de mercado da Petrobras, né? Ou você vai ter o ressurgimento dos importadores que vão ter mercado para poder vender o seu produto. Então, vai ser um movimento bastante interessante aí no refino de combustíveis do Brasil ou no mercado de derivados. Então, esse é um ponto que dentro dos desinvestimentos eu recomendaria ficar de olho, tá? Aí a gente tem várias outras privatizações menores, você tem o Porto de Vitória, você tem operações de mobilidade, né? Essas operações de mobilidade eu acho muito interessante o pessoal que não necessariamente seja só operador de trem, operador de metrô, ficar de olho, porque a gente está combinando isso com Real Estate Development, então, assim, buscando combinar as operações de CBTU e Transurb com o desenvolvimento de shoppings ou atividades comerciais ou qualquer outra coisa, até residenciais, né? Em áreas ao longo do próprio sistema. Então, isso traz uma possibilidade de negócios bem diferentes, né? Vamos pegar o aeroporto. O aeroporto, 50% da receita do aeroporto não é de tarifa de embarque, né? É de estacionamento, é de lojas, é de outras coisas, né? Então, a gente quer levar esse conceito também para a mobilidade, como já acontece em vários outros lugares do mundo. Hoje, no Brasil, receita acessória e mobilidade é só 4% da receita, né? Então, a gente quer transformar isso, revolucionar. Então, também seria interessante que novos investidores pudessem começar a olhar para essa agenda, né?
CBTU e Transurb e BH, cada uma tem 170 mil passageiros dia. Recife tem 300 mil passageiros dia. Então, há muita gente que circula por ali, é um negócio interessante para olhar. E aí, por último, a agenda imobiliária pura, né? Então, que a gente está ainda lutando aqui por às vezes a gente gasta muito mais tempo do que a gente gostaria com alguns entraves burocráticos, então a gente ainda está lutando para um entendimento X aqui dentro, que nem vale a pena eu entrar, para a gente poder lançar finalmente os fundos imobiliários e aí sim conseguir mudar radicalmente a forma que a gente vende imóveis federais. A gente tem não só imóveis menores, com perfil logístico, para fazer realmente fundos logísticos interessantes ou agro, mas a gente tem também áreas greenfield enormes para desenvolvimento, super bem localizadas dentro da malha urbana. Então, vai ser um negócio interessante que a gente quer fazer o quanto antes, mas a gente precisa vencer essa discussão burocrática, orçamentária aqui dentro. Muito bom. E essa questão das refinarias que você citou é muito interessante. Eu recebi muita pergunta na saída do Roberto Castelo Branco, na nomeação do Lune Silva para a Petrobras, porque com a chegada ali do Castelo Branco, ele deixou muito claro ali uma continuidade de uma visão que já vinha e até reafirmou da Petrobras ser uma empresa com um objetivo, né? Que fosse focar ali na extração, no pré-sal, que tirasse ali um pouco essa visão gigantesca que teve do passado de ter um pouquinho do pé em tudo, né? O desinvestimento vinha nesse sentido. E muitos clientes, muitos fundos internacionais preocupados ali que com a mudança do Lune Silva a gente poderia ter uma mudança nessa visão da Petrobras de focar no que realmente dá muito dinheiro para eles, e o Lune Silva não dá nenhuma sinalização de que vai mudar esse caminho, que vai continuar aí com essa estratégia da venda das refinarias. Diogo, chegando aqui no final, já conversamos por 47 minutos. Vou fazer uma pergunta para você que eu odeio que me façam quando o mercado vem me perguntar, me põe na parede com essas questões de porcentagem. Eu não vou ser malvado e botar porcentagem, não, mas bottom line, você está otimista com a aprovação do texto essa semana na Câmara? Eu sei que o final de semana foi muito cheio com essa questão do texto, as negociações continuam, mas bottom line ali, como você está vendo de maneira direta ao ponto essa aprovação? Você acha que as chances são altas de votar essa semana? A chance de votar é alta, a questão é votar o quê, né? Então, eu já aprendi com as tramitações anteriores que é nas últimas 24 horas que aparecem as coisas mais perigosas. Considerando que já apareceu muita coisa perigosa semana passada, eu estou até com medo de imaginar o que pode aparecer nessas últimas 24 horas. Então, eu preciso ser otimista, né? Só que a gente precisa ser realista a gente já sabe como que funciona. Então, a gente tem que, agora, nessa reta final, ser bastante cuidadoso. E, de novo, eu não levo em consideração problemas específicos, né, ou vontade de derrubar. Eu acho que no mérito, tá? Todo mundo já concordou no mérito que a Eletrobras precisa ser privatizada. O que a gente tem que monitorar são essas emendas que aparecem, às vezes, querendo resolver um problema específico que não tem nada a ver com a privatização da Eletrobras e que, quando ela é colocada no contexto da Eletrobras, ela inviabiliza a operação. Então, é isso que a gente tem que entender. Eu acho que há consenso no mérito da privatização. O risco é o que acaba vindo de brinde, entendeu? Que a gente não pode fechar os olhos para isso. Tem que ficar de olho, conversar muito com a Flávia Arruda, lá com a Segov, com o Ricardo Barros, que tem um papel importantíssimo nisso, o Ricardo, líder do governo na Câmara. Um cliente aqui pergunta, será que não seria melhor negociar, alterar o texto com calma e postergar a votação em uma semana? Talvez, mas agora tem que tentar o melhor, né, Diogo? Talvez seja negociar e tentar votar essa semana. Se não der, aí fica para a próxima, né? Porque, né, veja, ela tem um prazo, 22 de junho cai. Né? Existe um acordo entre o presidente do Senado e da Câmara para encaminhar com 30 dias de antecedência. O Senado, inclusive, ele já devolveu semana passada a medida provisória para a Câmara,
que estava no finalzinho, né? E eles mudaram e devolveram. E aí voltou para a Câmara, e Câmara, agora eu mudei, paciência, você mandou para mim com pouco tempo, estou te devolvendo com menos tempo ainda. Então, 4 semanas para isso já é curto, 3 é menos ainda. Se você manda com 3 para o Senado, ele demora duas só, a Câmara ficou, né, lembrando, ela é de fevereiro, essa medida provisória, a gente está em maio, né? Se manda para o Senado com 2 semanas para fazer ajuste, e aí depois ele devolve, a Câmara vai ter só 1 semana para fazer a avaliação final. Então, realmente fica desafiador. Então, a gente está trabalhando para garantir a votação essa semana na Câmara. Por isso que é importante conversar muito no Senado para chegar lá arredondado, né? Porque tendo acordo, eu não vejo o Pacheco ligando, achando ruim o pouco tempo. O que eu vejo que o próprio Eunício, que começou com isso, né, de determinar um tempo ali, o Renan devolveu uma MP, né, fez ali a simbologia de devolver uma MP, que não existe muito regimentalmente, mas, enfim, botou na gaveta. O Senado não quer ser apenas um carimbador ali de propostas. Então, é muito importante que o texto chegue alinhado ali, porque tendo acordo, mesmo que seja em cima da hora, não vai ter nenhum problema desde que tenha um acordo. E você disse uma coisa muito importante: o governo tem que ficar de olhos abertos aí nessa fase final. Essas mudanças sempre ocorrem nas últimas 24 horas, à noite. Eu joguei futebol profissional na base do Inter uma época, depois em Portugal, eu lembro que tinha uma frase muito boa. O cara treinava a semana inteira de titular, aí no sábado estava reserva. Ele falou, o que aconteceu? Teve um coletivo de madrugada, aí tinha uma frase lá que era caiu no coleta da madruga. O cara era titular, teve um coletivo de madrugada, ele não foi chamado, só pode ser isso que tirou ele do time titular. Então é nessas horas aí que o governo tem que ficar de olho. Bom, Diogo, 3h52, muito obrigado pela sua participação. A gente teve aqui até mais gente do que eu esperava, vários clientes, ali, mais de 30, 40 fundos, empresas grandes aí, acompanhando o nosso bate-papo. Agradeço a quem participou, a quem mandou perguntas e principalmente agradeço você pela disponibilidade num dia cheio desse de participar aqui da nossa live. Muito obrigado, viu? Valeu, Lucas. Um abraço a todos aí. Boa tarde. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.